mas o meu Deus é grande. Eu somente sou barro, mas Ele é o oleiro. Ele é quem está na direção do barco, e eu só vou remando. Bem verdade que nós nessa noite chegamos aqui porque viemos remando. Enquanto o barco estava indo, você estava remando. Mesmo que tivesse dificuldade, você estaria remando. Mesmo com muita luta, com muita prova, você estaria remando. Porque se você para, não tem mais como você ter solução para a vida. E o nosso destino não é parar, é remar. É remar. É remar. Porque diante da galera, os roperetes, que tem significado no grego de ministros, eles não param. Está tendo luta, continua. Está tendo prova, continua. Está tendo perseguição, continua. Está tendo levante, continua. O inimigo levantou dentro de casa, continua. A roupa não ficou boa, continua. A maquiagem não saiu do jeito que eu quis, continua. Foi luta para me chegar hoje aqui, continua. Porque enquanto você vai continuando, Jesus vai direcionando o seu. Queridos, quero aqui parabenizar todas as irmãs. Parabéns. Vocês estão lindas, belas, mas também não posso deixar de dizer que nessa noite foram lutas, foram provas, foram dificuldades para vocês chegarem aqui. Mas se vocês chegaram, é porque vocês são guerreiras. Parabéns. Quero aqui agradecer o meu pastor natalício, pastora Ilza. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado. Dia 31, eu e minha digníssima esposa, minha pérola, meu rubi, amor da minha vida, nos casamos, fomos para a Praia Grande. No dia 31 mesmo, passamos a lua de mel, voltamos na terça-feira para cumprir as agendas e fazer o querer de Deus, porque a obra de Deus não pode parar. Que Deus abençoe, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abra comigo no tema desse conclave, desse congresso. Livro dos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 2. Hebreus, capítulo 12, verso 2. Glórias a Deus. Que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezado, afrontado, assentou-se à destra de Deus. A parte somente A desse texto: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se assente dando glória a Deus. Queridos, tema forte, tema que me chama a atenção para a igreja de hoje em dia. Bem verdade que o livro que acabamos de ler, ou a epístola escrita aos hebreus e aos judeus, foi escrita no momento da conversão, no momento de perseguição. Esse livro, ao ser escrito, vai ser revertido, vai ter trazido Cristo como Salvador, como único e suficiente Salvador, no momento da perseguição. Bem verdade que esse livro, ou carta, ela veio para encorajar aos cristãos a não voltarem aos seus antigos hábitos, aos seus antigos momentos,
aos seus antigos discórdias ou diferenças. Bem verdade que esse texto, a qual acabamos de ler, vai nos deixar 3 pontos cruciais, 3 pontos verdadeiros e fortes, a qual eu quero trazer nesse sermão, para que todos venham a entender. A carta aos Hebreus não se ouve com os ouvidos. A carta aos Hebreus ouvimos com o coração, porque quem ouve com o ouvido esquece, mas quem guarda na tábua do coração sempre vai lembrar. Bem verdade que a própria palavra fala: guardei sobre o meu coração, cravado na tábua, as tuas palavras. Eu entendo uma coisa: se eu guardo é porque eu quero lembrar, se eu guardo é porque eu quero buscar. O livro de Apocalipse vai dizer bem assim: guarda o que tens, para que ninguém tome. Tome a tua. Como é que eu vou guardar aquilo que eu não tenho? Só se guarda quem tem. Só se guarda quem coloca, quem deposita. Não tem como eu ter algo em minha conta bancária se eu não guardo. Vai estar no zero, vai estar minguado. Mas quando guardamos, sabemos que temos. E um dia a gente tem que apresentar aquilo que nós guardamos. Por isso o texto diz: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou entender que o livro dos Hebreus, segundo Lutero, vai dizer que o escritor desse texto, desse livro, dessa carta, vai ser Apolo. Outro vai dizer, como Tertuliano, que quem escreve o livro dos Hebreus é Barnabé. Clemente de Alexandria vai dizer que quem escreve é o apóstolo Paulo. Orígenes, ele vai dizer que somente naquele grande dia saberemos, encontraremos quem é o escritor desse livro. Mas eu quero ficar com Orígenes. Naquele grande dia nos encontraremos, nos abraçaremos e nos conheceremos quem é o escritor, na verdade, do livro dos Hebreus. Sabemos que ao escritor, que quando ele vai trazer o livro dos Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo de número 13, sendo esse livro com 13 capítulos, 303 versículos, o primeiro capítulo vai nos relatar sobre Cristo é superior aos anjos. Segundo capítulo vai dizer a importância da dirigência da igreja. Terceiro capítulo, Jesus é superior a Moisés. Quarto capítulo, o repouso sabático pela fé. Quinto capítulo, Jesus é o sumo sacerdote. Sexto capítulo, a exortação a permanecer diante da fé. Sétimo capítulo, o sacerdote Melquisedeque. O oitavo capítulo, o sacerdócio de Jesus é maior do que Arão. O nono capítulo, o sacrifício do santuário. 10º capítulo, o sacrifício de Cristo. 11º, os justificados ou justificação pela fé. 12º, a exortação à fé e à santidade. 13º, as exortações finais. Então vemos que diante do capítulo 12 que nós lemos, no versículo de número 1, vai ter a primeira epígrafe, a primeira frase, ou o primeiro momento que eu vou deixar para a igreja. O que é que vai estar dizendo no versículo de número 1, verso de número 1? Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma grande multidão, ou nuvem de multidão, deixamos embaraçosamente o pecado que tendo por perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. O texto vai dizer que o corredor tem que correr com paciência diante de uma proposta. Todo corredor, segundo a época romana, greco-romana,
para que ele viesse correr mais rápido, mais ágil, ele teria que tirar toda a sua roupa e deixar somente uma roupa minúscula para reservar as suas partes íntimas. Não somente isso, mas ele vai passar diante do seu corpo óleo fino. Primeira coisa, ele tira aquilo que é peso para ficar mais leve. Ele tira aquilo que impede dele correr. Porque não tem como eu correr se tem algo que me impede de chegar no final. Então ele tem que tirar o peso, aquilo que dificulta, para ele chegar do outro lado. Aí o que o texto vai dizer? Que ele está correndo diante da proposta. A segunda coisa que eu vou entender é que eles colocam um óleo fino. Eu entendo que diante do altar, o primeiro azeite para o sacrifício, para que seja aceso as lamparinas, é o primeiro óleo purificado, diante da azeitona da oliveira. A primeira remessa que sai, quando a azeitona é moída, é levada ao templo. Segundo os historiadores vai dizer que em uma certa história, o sacerdote leva a segunda remessa, onde tem vestígios, e não foi aceito por Deus a segunda parte. Por quê, pastor? Porque a segunda parte o fogo até pega, mas começa a se ofuscar. Porque tem crente que hoje em dia pega fogo, mas apaga, fica ofuscando. Uma hora dá glória, outra hora está emburrado, uma hora pula, outra hora quer bater, uma hora quer dar glória a Deus, mas outra hora chega em casa, não respeita a esposa. Eu vou falar. Se eu tenho na minha vida azeite com resquício, o que eu tenho que fazer? Tira, limpa e coloca puro. Retire aquilo que não faz parte do sacrifício. Não é misturado a nossa adoração, não é puro. Deus não quer adoração misturada, quer pura. Adoração diante de Deus não tem que ser junto com coisas mundanas ou banais, tem que ser pura. Porque estão querendo trazer aquilo que é impuro de fora para colocar para dentro. Quarta-feira eu fui pregar numa grande igreja em Guarulhos, comunidade, foi eu e minha esposa. E o apóstolo de lá mandou um abraço, apóstolo Luciane, bispa Ciane. E diante de 13 anos de ministérios que eles têm lá, 13 anos, eles nunca receberam um pregador com carta de referência. Sabe o que é 13 anos sem receber um pregador com carta de referência? Sem saber onde toma ceia, onde cultua, se tem pastor? Aí ele falou para mim, vira para o seu pastor e fala que eu parabenizo ele, mando a paz para ele. Porque é a primeira vez que eu vejo um pregador chegar com carta. Porque hoje é banal, todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer ser itinerante, todo mundo quer estar nos cartazes, todo mundo quer se aparecer. Mas ninguém quer ser obediente. Ninguém quer ter obediência. É congresso, eu vou falar. É festividade, vou abrir a boca mesmo. Vou lavar a súria. Daqui ainda não vou nem dormir. Daqui ainda eu tenho que pregar numa vigília. Eu não estou nem vendo. Depois ainda tem uma santa ceia com a permissão do meu pastor. E domingo eu estarei aqui para a glória de Deus. Ele olhou para mim e falou, quero tirar uma foto, eu quero registrar esse momento, porque é único. Aí eu falei, apóstolo, posso dizer uma coisa? As pregações foram boas, Deus trabalhou sim. Mas o que adianta a mensagem ser boa, se quem está trazendo não está diante da bênção de um pastor? Porque se eu não obedeço o meu pastor, que eu estou vendo, como eu vou obedecer a Deus?
Acaba até o glória nessa hora. Tu pode dar um glória a Deus? Tu pode dar um aleluia? Então o azeite que tem que vir é azeite puro, sem resquício, sem mistura. Tem que ser um azeite que vai trazer fogo, a chama que vai acender. O próprio texto vai dizer que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Porque diante do altar se coloca graveto, sim ou não? Não pode se colocar tronco, porque tronco ao pegar fogo ele apaga, não queima, não tem combustão. Mas graveto tem. E eu conheço um que é pegador de graveto. Um não, dois. Uma que foi fazer um bolo para o filho porque ia morrer, não tinha mais comida. E outro que ia colocar lenha dentro do fogo porque não tinha quem quisesse colocar o fogo ou a manutenção do fogo para se aquecer. Quem é esse? Apóstolo Paulo. Saíram de um grande temporal, Euroaquilão, tempestade. Mas chegaram numa ilha por nome de Malta. Repita comigo, Malta. A palavra Malta quer dizer meriter, reprodução de mel. Então eu vou entender que depois do Euroaquilão, depois da tempestade, depois da luta, depois da prova, eu vou ter vitória com sabor de mel. Eu vou repetir, não entenderam, pastor? Depois da sua luta, depois da sua prova, depois da tempestade, depois daquilo que tem acontecido, talvez você tentou até mesmo chegar mais cedo no culto, não conseguiu, porque o levante veio, mas depois de tudo isso, Deus está dizendo: eu te dou vitória com sabor de mel. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então corramos com paciência. Quem corre quer ir rápido. Quem corre quer chegar próximo. Não tem como eu correr se eu não tiver um alvo. Eu cheguei. Só corre quem quer chegar em algum lugar. Então tem um alvo. E que alvo é esse? O próprio texto está dizendo: autor e consumador da nossa fé. É Ele dizendo: eu sei o quanto você sofreu, mas eu sei aonde você pode chegar, porque você tem chamada. Eu sei que você tem chamada, e a chamada traz angústia, chamada traz dissensão, chamada traz decepção, chamada traz noites escuras, chamada traz abandono, chamada traz humilhação. Mas se não fosse a chamada, você não estaria aqui nessa noite, porque a chamada falou mais alto na tua vida, porque a chamada tocou mais alto no teu ser. Mesmo que venha noites escuras, mesmo que venha humilhação, mesmo que venha dissensão, mesmo que venha dor, a chamada sempre falará mais alto na minha, na tua vida, na tua família, nos teus. Escute. Verso de número 2 vai nos trazer: e olhando para Jesus, a primeira coisa que eu vejo é foco. Porque eu não olho para qualquer lugar se eu não queira, ou se eu não quero enxergar, ou se eu não tenho um foco. Eu tenho que ter foco daquilo que eu estou observando e olhando. Então eu tenho que entender que para mim enxergar ou observar, eu tenho que ter foco daquilo que eu estou enxergando. Segunda coisa, reconhecimento da minha vitória. Eu tenho que reconhecer que eu sou vitorioso, mas tendo luta, mas tendo prova, mas tendo perseguição, mas tendo fofoqueiro da minha e da tua vida, mas tendo aquele caluniador, mas tendo aquele hater,
mas sendo aquele que gosta do Fuxico Gospel, só para pôr o teu vídeo lá, mesmo você ou eu sendo perseguido, eu tenho que reconhecer que você, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A terceira coisa que eu vejo aqui é esperança. Só tem esperança quem um dia sonha. José sonhou, José creu, José acreditou. Só que quem interpretou não foi José. Ele só sonhou. Quem interpreta é os irmãos. Nós podemos ser sonhadores, mas vai ter muita gente que vai querer interpretar os nossos sonhos. Nós temos o direito de sonhar, só que os nossos irmãos não têm direito de apagar os nossos sonhos. Eu vou repetir. Você tem direito de sonhar, missionário, mas ninguém pode apagar aquilo que Deus te deu como sonho, que vai se realizar em 2026. É seu sonho, foi Deus que te deu, é realização. Os sonhos de Deus jamais morrerão. Mas uma coisa que eu vejo vai estar como promessa aos fiéis. O versículo 2 vai dizer: olhai para Jesus, consumador da nossa, sendo ele autor. Eu vou entender que Apocalipse, em seu versículo, capítulo de número 3, em seu verso de número 7, vai dizer: ao anjo que está à igreja em Filadélfia, escreve isto diz quem é santo e verdadeiro. Quem aqui é santo e verdadeiro? Quem aqui que é santo e verdadeiro? O que tem a chave de Davi? O que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Ele mesmo vai dizer para você: eis que eu coloquei, eu pus, foi eu, não foi ninguém, foi eu, uma porta, peraí, a porta não está fechada, a porta não está trancada, não tem senha na porta, não tem código na porta, a porta está aberta. Aí vem ele dizendo no versículo 21: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo. Não, você não entendeu. Eu vou repetir para você dar glória mais gostoso. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu. Assim como eu venci e me aceitei com o meu Pai no seu trono, vós também sim. Porque mesmo você tendo poucas forças, mesmo sendo uma igreja fraca, mas persistente, guardaste as minhas palavras. Mesmo que os da sinagoga de Satanás, que se dizem ser cristãos, judeus, e não são, tentam ludibriar, mas não podem, vão ter que se ajoelhar, adorar, e saberão que eu te amo. Você pode tentar fugir, mas Ele te ama. Você tenta até mesmo escapar das mãos do Senhor, mas Ele te ama. Quando Abraão sobe para o monte para fazer o holocausto, colocar o seu filho e sacrificar, uma coisa que me chama a atenção é que ele tem que amarrar o menino como sacrifício. Por que ele amarra? Porque sacrifício se debate no altar. Pode tentar se debater, mas não vai sair do altar.
Pode tentar fugir, mas não vai fugir do altar. Pode tentar falar, eu vou sair da igreja, o último culto meu, eu vou embora. Não vai tentar, não vai conseguir, porque pode até tentar, mas não vai conseguir. Está no altar, está amarrado. Foi Deus quem colocou. E eu te digo mais uma coisa: escolhido não tem escolha, tem chamada. E chamada tem dor, chamada tem luta, chamada tem prova. E quem diz que a chamada também não traz benefícios? Ao que vencer, assentará comigo no meu, assim como eu me assentei ao lado do meu Pai. Aí o versículo que nós lemos de Hebreus vai dizer: autor e consumador da fé, mesmo sendo rejeitado, suportou afronta, discórdia, luta, prova, dificuldade, mas ele sempre esteve conosco e nunca nos abandonou. Porque no livro de Isaías 53, verso de número 3 e diante, era desprezado, indigno, experimentado em trabalhos. Os homens escondiam o seu rosto, era desprezado. Verdadeiramente, ele tomou sobre si. Repito, verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Foi ferido e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz sobre ele, pelas nossas pisaduras, pelas suas pisaduras, pelas suas pisaduras, fomos sarados, porque todos nós andamos desgarrados como ovelhas, desviadas do caminho, mas o Senhor achou qualidade em nós. Eu não merecia, mas ele me encontrou. Eu não tinha direito, mas ele me achou. Eu não tinha nada para oferecer, mas mesmo assim ele me aceitou. Filho amado, venha ao meu encontro. Ele toma sobre si todas as suas enfermidades, dores, pecados. Ele se entrega por mim e por você. Eu posso entender uma coisa: que quando Jesus estava na cruz do Calvário, se entregou por mim e por você. Ele não somente se entregou, da mesma forma que ele chegou até Judas e disse: Judas, amigo, por que vieste? Como é que você vai chamar amigo aquele que vai te trair? Mas Jesus, ele não viu a circunstância, ele usou de compaixão e amor. Eu fecho a mensagem agora. A mesma coisa o pai com o filho pródigo. O filho, mesmo longe, recebeu a herança dentro de casa, mas gastou lá, porque dentro de casa a herança rende, mas fora ela acaba, porque o que Deus te deu é para usar aqui dentro e não lá fora. Você não pegou, vou repetir: herança que Deus dá dentro de casa é para usar dentro de casa. Dom que Deus dá dentro de casa é para usar dentro de casa. Talento que Deus dá dentro de casa é para usar dentro de casa. Se você tentar usar lá fora, vai acabar. Mas mesmo querendo o alimento dos porcos, ele falou: na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor do que eu estou vivendo. Ele lembra da casa, lembra da fazenda, lembra dos empregados e lembra do pai. Só não lembra de uma pessoa: o irmão.
Pastor, por que ele não lembra do irmão? Ele nunca teve amor de irmão. Ele teve tudo, menos amor do irmão. E hoje em dia o que acontece é, se for uma agenda boa, eu queimo. Se for uma igreja bonita, eu fico e derrubo quem estiver lá. Se for uma bênção maior, é minha. Não estamos vendo porque o irmão ou outro pode cair, ir embora e se afastar. Estamos vendo os nossos próprios egos, os nossos próprios narizes, mas não estamos vendo o amor ao próximo. O autor e consumador da fé ainda é Cristo. Foi Ele que morreu na cruz, não tendo perna quebrada, mesmo jorrando água e sangue diante do povo. Ele estava dizendo: eu estou nascendo novo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se ponha de pé em nome de Jesus Cristo. Se ponha de pé em nome de Jesus Cristo. Quero aqui chamar a minha esposa para estar louvando nessa noite.